Nos vídeos passados, nós vimos que o objetivo desta série é apresentar uma definição formalmente correta e materialmente adequada para a expressão sentença verdadeira. Discutimos também que estas sentenças serão sentenças de uma linguagem formal, e linguagens formais, por sua vez, são compostas dos seguintes ingredientes: uma assinatura, em que estão presentes os símbolos de predicado, de função e de constante, uma coleção enumerável de variáveis, quantificadores, operadores booleanos, além do símbolo de igualdade e também dos símbolos auxiliares, os parênteses. Discutimos também nos vídeos passados a noção de estrutura. Uma estrutura é nada mais, nada menos do que um conjunto não vazio, no caso dessa estrutura A coleção dos números naturais, além de uma coleção de relações, uma coleção de funções e uma coleção de indivíduos do domínio dessa estrutura. No caso, os indivíduos são 0 e 1, esses indivíduos são chamados de constantes. Ora, a compatibilização das noções de estrutura e assinatura, ou seja, linguagem formal, é feita pela importantíssima noção de L-estrutura. Uma L-estrutura ou uma estrutura adaptada para uma assinatura L é nada mais, nada menos do que a estrutura munida de uma função de interpretação. Estas noções, recordo, foram discutidas em detalhes em vídeos anteriores. A interpretação é uma função que a cada símbolo da assinatura atribui um elemento adequado na estrutura. Ora, que elemento adequado é esse? Para um símbolo de função, uma função, para um símbolo de predicado, uma relação, e para um símbolo de constante, uma constante. Vimos também no vídeo passado que nós podemos definir a relação A satisfaz φ, ou ainda φ é satisfeita por A, φ é verdadeira em A é um modelo de φ. Todas estas são maneiras equivalentes, maneiras sinônimas de lermos esta última relação, e isto está muito bem definido quando a sentença φ é uma sentença da linguagem na qual não ocorrem pronomes, na qual não ocorrem variáveis. Mas se nós tentarmos analisar sentenças com a presença de variáveis, com a presença de pronomes, como por exemplo, existe x, tal que pxc, nós temos problemas. E temos problemas porque a abordagem que seria natural, ou seja, existe um x no domínio de A, tal que A satisfaz pxc, enfrenta duas dificuldades. A primeira dificuldade é que pxc não é sentença, e, portanto, não podemos voltar para o caso anterior. E a segunda dificuldade é que o x à esquerda é diferente do x à direita. À esquerda nós temos um elemento no domínio da estrutura e à direita nós temos um objeto linguístico. Precisamos compatibilizar estas coisas. E, a partir desse vídeo, começaremos a fazer esta compatibilização e, consequentemente, daremos mais um passo em direção a uma definição apropriada da expressão sentença verdadeira. Há pelo menos 3 maneiras de nós tratarmos as sentenças com variáveis. E a primeira delas começará a ser apresentada nesse vídeo através de uma modificação na noção de L-estrutura. A L-estrutura deixará de ser um par, como era, para se tornar uma terna. Uma L-estrutura, a partir de agora, na abordagem que estamos apresentando, é formado por uma estrutura, como antes, também por uma interpretação dos símbolos da assinatura, mas agora há também a função sigma. Qual que é o papel dela? É interpretar as variáveis. A cada variável nós iremos atribuir um elemento no domínio da estrutura. Esse tipo de abordagem pode ser encontrada, por exemplo, no livro Model Theory, do Sean Kisler, e também no Mathematical Logic, do Ebbinghaus Thomas Flum. A referência completa está aqui na descrição. E claro, há diversos outros livros também de lógica e de lógica matemática que adotam esta abordagem. Observe só como que ela funciona. A partir da
noção, então, adaptada, estendida de L estrutura, nós podemos começar a interpretar os termos. Lembre-se que os termos são definidos recursivamente. Os elementos mais básicos, os termos mais básicos, os termos atômicos são as variáveis e as constantes. Nós escreveremos x elevado a entre colchetes sigma, só para dizer a interpretação da variável x na estrutura A, segundo a atribuição sigma, é igual a o valor de x segundo sigma, que é, claro, um elemento da estrutura. Veja, sigma é uma função de atribuição que pega cada variável e atribui um elemento do domínio. A interpretação, portanto, da variável é dada pelo próprio sigma. E nós cometemos sempre um abuso de linguagem. Veja que aquele A que está como sobreíndice do x deveria ser a terna A e sigma, mas, poxa, fica muito cansativo escrever assim, a gente sempre adota a linguagem, ou melhor dizendo, a notação mais abreviada. E como que nós interpretamos uma constante? A constante não depende explicitamente do sigma, depende apenas do i. Ora, então a interpretação da constante em A segundo sigma é simplesmente a interpretação de C segundo a atribuição segundo a função de interpretação I. E também é um indivíduo da estrutura. Ou melhor dizendo, um indivíduo do domínio da estrutura. Note que com isso nós estamos tratando as variáveis e as constantes basicamente do mesmo modo. Nós estamos a cada variável atribuindo um elemento do domínio e a cada constante estamos atribuindo um elemento do domínio. É problemático ou não fazer esse tratamento? Esse tipo de discussão nós faremos mais à frente. Interpretados os termos atômicos, podemos agora interpretar os termos moleculares. Ora, qual que é um termo molecular? Símbolo de função aplicado a termos. Se você tem um símbolo de função f, n área, então a interpretação de f, T1, T2, Tn em A segundo sigma é simplesmente a interpretação do símbolo de função aplicado a cada um dos termos interpretados em A segundo sigma. Antes de elucidarmos a interpretação dos termos através de alguns exemplos, vamos começar também a apresentar a definição da relação A satisfaz φ segundo sigma. Ou ainda A satisfaz φ com sigma, e também pode ler o φ primeiro. Φ é satisfeita por A segundo sigma com sigma, em que φ é uma fórmula qualquer da nossa linguagem. Ora, para definirmos esta relação, começamos com as atômicas. Há dois tipos de fórmulas atômicas, a igualdade e a predicação. Se φ é uma igualdade entre termos, nós diremos que A satisfaz φ com sigma, C e somente C, A satisfaz esta igualdade com sigma. E isto ocorrerá C e somente C. Ora, o que deve acontecer para que A satisfaça uma igualdade entre termos? A interpretação dos termos deve ser a mesma. Exato. T1 interpretado em A segundo sigma deve ser igual a T2 interpretado em A segundo sigma. E como que eu interpreto T1 e T2? Pelas cláusulas recursivas dadas acima e à esquerda. Mas e se φ for uma predicação? E se φ é da forma P de T1, Tn, em que P é um símbolo de predicado enário? Ora, esta relação ocorrerá, ou melhor dizendo, A satisfaz φ segundo sigma, C e somente C, a ênupla de interpretações dos termos pertence à relação enária que interpreta o símbolo de predicado P. Para fixar as ideias, vamos considerar um exemplo bem simples. A assinatura é formada apenas por três símbolos: predicado, binário, função binária, constante. Como estrutura, vamos considerar o domínio dos naturais, a relação menor, a soma e a constante 1. Uma interpretação de L em A é natural, né? Você interpreta o símbolo de predicado como a relação menor, o símbolo de função como a soma, a constante como 1.
E uma atribuição de variáveis, sigma, pode ser dada do seguinte modo. Para cada variável xi, nós associamos o elemento do domínio i mais 2. O que isto significa? Que x0 é interpretada como 2, x1 é interpretada como 3, x3 é interpretado como 3 mais 2, 5, e assim sucessivamente. Veja que, deste modo, todas as variáveis estão interpretadas e, claro, você pode considerar outras atribuições, outras funções sigmas, do jeito que você quiser. Poderia ser uma atribuição sigma tal que para toda xi atribui 0. Pode ser qualquer função que você queira das variáveis em A. Vamos também considerar um termo desta assinatura. Vamos tomar o termo fx3c. Ora, é razoável que a gente se pergunte então o seguinte: A satisfaz t igual a x4 segundo sigma? Como que nós respondemos a isso? Aplicando as definições recursivas. A satisfaz t igual a x4 segundo sigma. Veja que φ neste caso é t igual a x4. C e somente C satisfaz a substituição do t pela sua definição. Veja que esta última é uma igualdade de termos. E a igualdade de termos ocorre se e somente se a interpretação dos termos coincide. E, portanto, escrevemos esta última linha. Agora, nós temos condições de abrir o termo da esquerda. A interpretação daquele termo fica sendo a interpretação de f, a interpretação do termo é x3, a interpretação do termo c. Igual a, já podemos escrever diretamente. Qual que é a interpretação de x4 em A segundo sigma? Opa! Para interpretar variáveis, basta a atribuição sigma. É sigma de x4. Observe agora que a interpretação de f é a soma. Então, só para manter a escrita, escreveremos a soma dos termos interpretados igual a... Quem que é sigma de x4? Exato. 4 mais 2. Por quê? Porque sigma foi definida deste modo. Uma variável de índice i é interpretada como i mais 2 no domínio da estrutura. Continuando o nosso entendimento, né, desta última relação, x3 interpretado em A segundo o sigma é 3 mais 2. A constante interpretada em A não depende do sigma. Veja, a interpretação da constante é 1. E, portanto, 4 mais 2 é 6. Escrevemos agora de maneira razoável, né? Normalmente a gente não escreve funções binárias com o símbolo à esquerda, mas sim no meio dos argumentos. Então, 3 mais 2, 5, mais 1, igual a 6. Esta última expressão é verdadeira e, portanto, sim, A satisfaz t igual a x4 segundo sigma. Observe que é óbvio que 6 é igual a 6, mas cabe uma pergunta aqui, cabe plantar uma sementinha, que é a seguinte: quem garante que 6 é igual a 6? A gente vai discutir depois que esse resultado é garantido pela metateoria na qual a linguagem, a estrutura e toda a nossa discussão está inserida. Esta noção de metateoria vai ser essencial, vai ser fundamental para a gente compreender de maneira adequada qual é a proposta de Tarski de concepção semântica da verdade. Tá? Mas isso voltaremos mais à frente quando estivermos mais familiarizados com o maquinário técnico. Antes de avançarmos, vamos fazer mais um exemplo. Vamos aproveitar o que nós já temos fixado à esquerda e vamos avaliar uma fórmula em que há uma predicação. A fórmula atômica P de x7, x4 segundo sigma. Para decidirmos isto, trabalhamos de maneira análoga. A satisfaz esta fórmula segundo sigma, C e somente C, coloque as condições recursivas. O par de interpretação dos termos pertence à interpretação do símbolo de predicado. Mas veja que quando um predicado é binário, a gente normalmente não escreve ele através do pertencimento, mas sim com o símbolo no meio dos argumentos, dos termos envolvidos. Então,
como o símbolo de predicado P é interpretado pela relação menor, já vamos colocar diretamente a interpretação do termo x7 é menor que a interpretação do termo x4 em A segundo sigma. Só que a interpretação do termo x7 é 7 mais 9, ou perdoe-me, 7 mais 2, porque a interpretação da variável é sigma da variável, a variável tem índice 7, portanto, 7 mais 2 a mesma coisa com o x4. E é claro que 9 é menor do que 6. Isto é falso, portanto, A não satisfaz a fórmula segundo sigma, e nós escrevemos isso de maneira abreviada, cortando a relação de satisfatibilidade. Mesmo comentário cabe aqui. Quem nos garante que isso é falso? A metateoria em que está o nosso discurso acerca de números naturais, da interpretação, das funções envolvidas e de todo o restante. Nós voltaremos a uma discussão mais profunda acerca da metateoria mais à frente, quando tratarmos da questão de correção formal e adequação material da proposta de Tarski para a definição de sentença verdadeira. Por hora, estamos só nos familiarizando com o maquinário técnico envolvido na proposta. Beleza? Ótimo. Agora que sabemos como avaliar se uma estrutura satisfaz uma fórmula segundo sigma, no caso atômico, tanto para as atômicas que são igualdades quanto predicação, o próximo passo natural é considerar fórmulas que sejam combinações booleanas de outras fórmulas. Comecemos então olhando para as combinações booleanas quando A, φ é não psi. Ora, A satisfaz φ segundo o sigma, C e somente C, A satisfaz não psi, C e somente C não é o caso de A satisfazer psi. Exatamente como no caso anterior, do vídeo anterior. Escrevemos não é o caso de maneira abreviada, cortando o símbolo de satisfatibilidade. Então, A satisfaz a negação, C e somente C, A não satisfaz a afirmação, segundo o sigma. O segundo operador booleano é a disjunção e, portanto, nós escrevemos de maneira análoga à do vídeo anterior que A satisfaz a disjunção segundo o sigma, C e somente C, A satisfaz alguma das disjuntas segundo o sigma, ou a primeira disjunta, ou a segunda disjunta, ou sigma, ou teta, ou psi, perdão, ou teta. Agora que nós sabemos como estabelecer a relação de satisfatibilidade para fórmulas, não mais apenas para sentenças, mas para fórmulas, tanto no caso atômico quanto no caso booleano, cabem algumas perguntas. Uma primeira pergunta que a gente pode fazer é a seguinte: se φ é uma fórmula atômica, ou então se φ é combinação de fórmulas atômicas, a gente pode afirmar que esta relação de satisfatibilidade está concluída? A satisfaz φ segundo sigma está bem definida para o caso de fórmulas atômicas e combinação de atômicas? Sim. É claro, a gente pode provar uma série de resultados, uma série de lemas técnicos, e a gente vai fazer isso nos próximos vídeos, ou pelo menos enunciá-los nos próximos vídeos, mas a ideia de interpretação de uma fórmula está já colocada de maneira bem clara quando a fórmula é atômica ou combinação booleana de fórmulas atômicas. Uma segunda questão que a gente pode se colocar é a seguinte: ao interpretar as variáveis, é não problemático interpretá-las de modo análogo, dar a elas o mesmo tratamento que nós damos às constantes? Esta já é uma pergunta mais difícil de ser respondida. Há aqueles que defendem que não há problema algum, que é totalmente não problemático esta abordagem, e há aqueles que defendem que há sim problemas. Nós iremos tratar de algumas destas considerações no próximo vídeo. Por que no próximo vídeo? Porque é no próximo vídeo que estas considerações se manifestarão de maneira mais clara, quando nós respondermos como finalmente
interpretar uma sentença da forma existe X, tal que PXC, em A, segundo A. Como avaliar esta sentença que tem pronomes em uma estrutura? Para fazer isso, nós quebraremos a sentença, ela se tornará uma fórmula, e aí nós já teremos como interpretar a fórmula. Mas há uma série de considerações técnicas a serem feitas, e isto será desenvolvido no próximo vídeo. Espero encontrá-lo ou encontrá-la no próximo vídeo dessa série. A você que me acompanhou até aqui, muito obrigado. Como sempre, qualquer dúvida, crítica, sugestão, use a área de comentários do vídeo. Um forte abraço, até a próxima e